Gente, boa tarde. Vamos retomar aqui então a nossa discussão de ontem. Então nós estamos trabalhando como um exemplo, né, de trabalhar, de desenvolver uma relação de dispersão e uma discussão um pouquinho mais elaborada. Nós estamos trabalhando com a eletrodinâmica chamada anisotrópica, que é o que eu já vi, ou eletrodinâmica com violação da simetria de Lorentz. Já falamos um pouco das motivações, desses parâmetros externos, desses fundos, né, que nós estamos tomando como constantes agora. E temos uma solução, então, onda plana, como a gente já discutiu. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: as equações de campo são essas e as soluções de onda plana são essas. Onde, agora sim, esse é zero aqui, a parte real do vetor é zero, a parte imaginária do vetor é zero, a parte real do campo magnético, a amplitude é zero e a parte imaginária da parte zero. Então, essas equações são completamente reais. Então, não estamos trabalhando com nada complexo agora. E aí, substituindo essas soluções aqui, a gente chega àquelas relações. Por que a lei de Gauss é uma equação escalar, mas saem duas equações aí? Por quê? Porque quando eu tirar a divergência do campo E, esse cosseno vai virar seno, esse seno vai virar cosseno, e no V0 eu tenho o cosseno e o seno. Então essa equação aqui, ela vai ter coeficientes vezes cosseno e coeficientes vezes seno. Como o seno e o cosseno são funções independentes, a parte que está na frente do cosseno é zero e a parte que está na frente do seno é zero. Ou seja, essa equação aqui, ela se desenvolve, né, ela se separa em senos e cossenos. Então a gente recolhe tudo que tem cosseno, recolhe tudo que tem seno, e aí tudo que está na frente do cosseno é essa equação aqui, e tudo que está na frente do seno é essa equação. Então, essas duas contribuições aqui, escalares, né, elas vêm justamente da equação de Gauss do campo elétrico. Aí depois a gente pega Faraday Lentz, faz a mesma coisa. Aqui, quando nós tirarmos o rotacional, vai aparecer um seno, que aqui vai aparecer um cosseno. Quando eu tirar a derivada temporal, o cosseno vai virar seno, menos seno, e a derivada do seno é cosseno. Então eu vou ter cosseno desse lado, cosseno desse lado direito, seno do lado esquerdo, seno do lado direito. Aí eu igualo os coeficientes, porque as funções seno e cosseno são independentes. Então, Faraday Lentz me dá essas duas equações aqui. Aqui acontece a mesma coisa com o Gauss magnetismo, e nesse caso fica bem claro que o campo magnético é completamente transversal à propagação da onda. Já o campo elétrico não. Ele pode ter uma componente longitudinal que vem na relação entre o campo magnético e o vetor de fundo. Então, eu perco, em geral, nós perdemos a transversalidade do campo elétrico, mas mantemos a transversalidade. Então, o campo magnético ele vai ser sempre ortogonal à direção de propagação. O campo elétrico pode ou não ser, vai depender desse produto escalar que vamos depois falar. E depois, quando eu pego Faraday Lentz, Ampère Max, aqui é a mesma coisa, vai aparecer o cosseno de B, vai ficar menos seno, e o seno vai virar cosseno. Aqui vai aparecer o cosseno e o seno, aqui vai aparecer o cosseno e o seno, e aqui as derivadas, vai aparecer menos seno, quando eu derivar em relação ao tempo, e vai aparecer cosseno quando eu derivar em relação ao tempo. Então essa equação aqui também vai se abrir numa equação com cossenos e senos. Então eu recolho tudo que tem cosseno, tudo que tem seno. Então toda a parte que está fatorando o seno é zero, e toda a parte que está fatorando o cosseno é zero. Então, a gente está vendo uma visão um pouquinho mais detalhada, né, da onda. Então, o que a gente quer chamar a atenção? Vamos fazer uma suposição, que não é perda de generalidade. A onda tem uma direção de propagação, K. Vamos, então, agora sim, situação concreta que nós vamos estudar. É que a gente vai, eu gostaria de fazer uma observação sobre a relação, as soluções das relações de dispersão. Então, situação concreta que nós vamos estudar. Um caso, ou seja, um caso especial. Caso especial. Então, a onda, o que caracteriza a propagação da onda, a direção de propagação da onda é o vetor K. Então, suponhamos que a gente pegue o vetor K ao longo da direção C. Então, ele vai ser K, Z, Japão.
Então a onda está se propagando ao longo do eixo X. Eu posso escolher qualquer direção, uma direção um componente X, Y, Z, mas não é perda de generalidade tomar um K na direção Z. Muito bem. Observar o seguinte, então, o campo magnético, como esse vetor B0E é ortogonal a K, e esse vetor B0I é ortogonal a K, o campo magnético está completamente na direção do eixo X, né? O campo magnético, então, está no eixo X, no plano XY. Então, esse B0 aqui pode ter a parte real do B0, pode ter componente X e componente Y, e esse vetor aqui também está no plano XY. Então, eu poderia, em princípio, ter o vetor B0R, componente X, e o vetor Y, tanto faz X, e o vetor B0I também, com a sua componente X e com a sua componente Y. Por enquanto, vamos deixar assim. Vamos fazer uma situação um pouquinho mais particular, só para a gente ter um caso específico. Depois eu vou deixar como tarefa pegar uma situação mais geral. Mas vamos pegar a situação concreta, o K na direção Z, e vamos dizer que esse vetor de fundo, o Psi, também esteja na direção Z. Vamos tomar aqui o Psi Z chapéu. Ou seja, a onda está se propagando, ou seja, o vetor K, a onda está se propagando paralelamente ao vetor de fundo, que é o Psi. Então, eu estou tomando esse caso especial. Eu estou pegando uma situação em que a onda se propaga ao longo da direção de anisotropia de Psi. É um caso especial, sim, mas ele vai nos ensinar algumas coisas interessantes. Depois, como tarefa, a gente pode colocar outras situações que não sejam tão especiais. Então, vamos pensar o seguinte: se o K é paralelo ao Z, ao Psi, o campo magnético ele é ortogonal a K. Então, o campo magnético é ortogonal a K. Se ele é ortogonal a K, ele é ortogonal a Psi. Por quê? Porque o Psi também está na direção Z. Então, o campo magnético está completamente no plano XY. Como eu estou tomando esse caso especial em que o campo de fundo, ele está, ou seja, que o vetor de onda se propaga ao longo, se propaga paralelamente ao vetor de fundo, eu até poderia inverter a ordem aqui. Eu acho que, assim, do ponto de vista cronológico, é mais importante o seguinte: vamos supor que eu tomo o vetor de fundo, Psi, na direção Z, como a gente fez. Então, eu tenho meu vetor de fundo, está totalmente assim. E aí, vamos dizer, eu vou propagar a minha onda, vou ver o que acontece quando a onda se propaga paralelamente à anisotropia. Então, aí vamos pegar o vetor K ao longo da direção Z. Ou seja, então nós estamos trabalhando com a onda se propagando paralelamente ao vetor de fundo. É isso que nós vamos fazer. Então, se a onda está se propagando paralelamente ao vetor de fundo, né, o B é ortogonal a Z. Então, o B está no plano XY. Se o B está no plano XY, se está no plano, está na direção Z. Então, nesse caso especial, esse termo é zero. Nesse caso especial, nessa situação que nós vamos considerar. E aí eu ganho um campo elétrico também transverso, apesar de ter esse termo. Mas esse termo é zero porque eu estou estudando essa situação especificamente. Então, tudo bem. Então, eu posso escrever que meu campo elétrico está no plano XY. Então, vamos fazer a seguinte escolha aqui. Eu vou aproveitar esse quadro. Vamos escrever. Vou apagar essas equações aqui já. Posso apagar. Vou tentar escrever bem forte nesse quadro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: meu campo elétrico está no plano XY. Então, o campo elétrico está no plano, vou colocar assim, no plano XY. Mas eu vou querer estudar uma situação de onda, vamos estudar uma situação de uma onda circularmente polarizada. Então, vamos estudar o caso da polarização circular. O que significa polarização circular? Significa que o campo elétrico está girando em cima, o vetor do campo elétrico ele gira em cima de um círculo do plano XY. Então vamos pensar o seguinte: para eu ter um exemplo de uma onda, então outra coisa, né? Já que eu estou pegando o K na direção Z, o K está na X vai ficar KZ. Então aqui já vai ficar KZ. E aqui a onda vai ficar KZ. E eu só vou pegar a componente Z. KX vai ficar KZ
E o Kx aqui vai ficar assim. Então, que a onda está se propagando ao longo da direção Z. Mas para eu pegar a polarização circular, vou dizer o seguinte: a componente, o campo é zero real, ele vai estar ao longo do eixo do X. Por exemplo, ele é um E0 X chapéu. Então eu vou ter, depois eu vou escrever E0 cosseno de KZ menos ômega t X chapéu. E eu vou pegar a componente imaginária, quer dizer, a parte imaginária do campo elétrico, eu vou pegar na direção Y. Então eu vou ter o campo elétrico E0 é o mesmo módulo, E0, um eixo X e outro no eixo Z. E aí, o que vai caracterizar a direção, a viralidade, vai ser esse parâmetro que eu vou chamar aqui de um parâmetrozinho zeta. Não vou botar zeta, não vou confundir com si. Vamos chamar aqui um parâmetro alfa. Um parâmetro alfa. Que? Não. Esse alfa pode ser mais ou menos 1. Vamos explicar. Claro, se alfa é mais ou menos 1, alfa 2 é sempre 1. O que isso aqui está me dizendo? Olha só, meu campo, eu vou escrever a expressão do meu campo elétrico. Meu campo elétrico vai ficar E0 cosseno de KZ menos ômega t, vou botar assim, cosseno de KZ menos ômega t na direção X. E aí eu estou tomando o E0 igual a um alfa E0. Aí vai ficar aqui menos alfa E0 seno de KZ menos ômega t, componente Y. Então vamos ver o seguinte. Vamos supor, então vamos dizer que a gente está no plano XY. Né? Vamos dizer que eu estou numa posição, vamos dizer que eu tenha cosseno de. Quer dizer, eu estou pegando. Vamos dizer que eu pego, só para ter uma ideia, vamos pegar a posição Z igual a zero. Claro que esse cosseno de KZ, esse Z pode ir de menos a mais infinito. Se eu tomar Z igual a zero, aqui vai ficar cosseno de menos ômega t, e aqui vai ficar seno de menos ômega t. Então a gente pode observar, no instante t igual a zero, se eu pegar Z igual a zero, só para ter uma ideia da geometria da configuração. Se eu tomar Z igual a zero, no instante t igual a zero, meu campo elétrico está na direção X. Então vou ter meu campo elétrico vai ser E0X no instante t igual a zero. Mas ele não tem componente. Se eu tomar t igual a zero, para Z igual a zero e t igual a zero, isso aqui dá zero. Então, meu campo elétrico está na direção X, está assim. Se eu pegar agora o instante t igual a π sobre 2 ômega, vamos pegar o instante posterior, tomando sempre Z igual a zero. Então, cosseno de menos π sobre 2 dá zero. E aqui eu vou ter menos alfa E0 seno de menos ômega t, que é alfa E0 seno de ômega t. Seno de π sobre 2 é 1. Então, no instante t igual a π sobre 2 ômega, meu campo elétrico está completamente aqui, se o alfa for 1. Então, meu campo elétrico está fazendo assim, ele está girando, à medida que o tempo passa, ele está girando nesse círculo, no sentido trigonométrico. Claro, se o alfa for menos 1, vai acontecer o contrário, ele vai estar girando no sentido horário. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse parâmetro alfa, ele distingue as duas trivialidades, ou seja, alfa igual a mais 1 corresponde à circulação no sentido trigonométrico. E alfa igual a menos 1 significa que a onda está polarizada com o campo elétrico vibrando no sentido horário. Então é só para distinguir, esse parâmetro alfa ele só vai distinguir se a onda é polarizada, vamos dizer, para a direita ou para a esquerda, no sentido no sentido trigonométrico ou no sentido horário. Então eu estou pegando essa configuração de campo, eu estou pegando particularmente essa onda plana, circularmente polarizada, que é a solução. A gente já mostrou que isso é a solução das equações, ela satisfaz essas equações aí, tá? Dentro desse espírito aqui. Vamos substituir para a gente explicar isso. Agora, então, tá claro, eu sei que é meu campo elétrico. Se eu olhar para cá, eu já posso fixar o campo magnético. Por quê? Quem é E0R? E0R, então isso aqui vai ser K. Opa, isso aqui já está claro para nós. A situação já está clara para nós. Então, quando eu pegar a equação de Faraday-Lenz, eu vou poder fixar completamente o campo magnético. Eu tenho KZ chapéu vetorial é 0R, mas é 0R é 0x chapéu. Então,
K, isso aqui vai ficar K é 0, C vetor X dá Y. E isso aqui vai ser o meu ômega V0R. Então, eu já tiro que o meu ômega, que o meu V0R, ou seja, que esse vetor aqui, ele está na direção Y. Isso aqui então está dando para nós, então o nosso campo magnético está ficando. O componente V0R é K é 0 sobre ômega, então vai ficar K sobre ômega é 0. Qual é a componente dele? É Y. E quando eu colocar agora aqui o E0I, eu vou ter K na direção Z chapéu. Vetorial alfa, né, que é o E0I, que é alfa, E0, Y chapéu. Então isso aqui vai ficar alfa, K é 0. Alfa, K é 0, ZY dá menos X chapéu. E isso aqui é o ômega B0I. Então, eu já estou vendo que esse vetor B0I ele vai ficar menos alfa, menos, então esse menos aqui vai ficar mais alfa sobre ômega, sobre K, alfa sobre ômega, não, alfa mais alfa, K sobre ômega é 0 na direção X chapéu. Então eu tenho meu campo magnético completamente fixado em relação, em função do meu campo elétrico. Então, com esse campo elétrico escolhido para descrever uma onda circularmente polarizada no sentido trigonométrico ou no sentido horário, dependendo do alfa, meu campo magnético está fixado. Então, e automaticamente, claro, a equação de Gauss do magnetismo é satisfeita. Por quê? Porque K é ortogonal a Y é ortogonal a X. Então, automaticamente, Gauss magnético é garantido. Então, agora eu tenho que colocar essa solução, porque nós vamos construindo gradativamente. A gente colocou a solução do campo elétrico. Vamos pegar esse campo elétrico linearmente circularmente polarizado. Coloco aqui. Aí, Faraday Lenz fixa o campo magnético. Tá lá, o campo magnético vai fixar. Gauss magnetismo automaticamente satisfeito desde o início, porque eu escolhi a onda se propagando. Quer dizer, essa equação que me dá que o campo Gauss magnetismo me dá automaticamente que o campo magnético é sempre ortogonal ao K. Se o K está na direção C, o T zero. O T completamente está no plano X. Vamos resolver. Agora vamos usar essas equações aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Ampere max número 1. V0R. Então eu consigo escrever V0R está aqui. Em função, aqui o meu V0R está aqui. O V0R é K sobre ômega está aqui. Então eu consigo escrever isso aqui, o V0R em função do E0. O B0I eu também escrevo em função do E0. O E0I, meu E0I também é E0, então eu vou substituir tudo que eu tenho nessa equação, ampere max volume, só para a gente ver. Então deixa eu apagar aqui, posso apagar, que a gente já usou. Então vamos agora colocar a nossa solução de onda plana circularmente polarizada na primeira equação de ampere max. Então, vai ficar K vetorial, então K vetorial, K é KZ chapéu, vetorial. B0R é K sobre ômega é 0, Y chapéu. Então, meu B0 é K sobre ômega é 0, Y chapéu. Esse aqui é o primeiro B. Peguei o K, mantive e peguei o V0R escrito dessa forma. Agora vamos ter menos I V0I. Menos I V0I. V0I dá aqui. Menos alfa. Então V0I é menos alfa, vai ficar mais aqui. Vai ficar mais alfa, é o parâmetro de quiralidade aqui, é o fundo. Mais alfa aqui. K sobre ômega. Alfa e K sobre ômega
é zero na direção x chapéu. Esse termo aqui, ficou esse menos, percebemos aqui deu mais, tá? Então ficou alfa e k sobre ômega é zero x chapéu. Vamos pegar agora se o vetor é zero i. Vamos ficar mais 1 sobre c. Então nós tínhamos escolhido se dessa forma, se na direção z. O vetor de fundo está na direção z. Vetorial é zero i. Mas quem é zero i? É zero i, é alfa, é zero i no chapéu. Então, vou botar aqui o alfa, alfa, mais alfa é zero x chapéu, o y chapéu. Esse é zero i. É o E0 i. Então, estou pegando esse termo aqui, menos 1 sobre c, si, a direção z, vetorial a componente que eu escolhi, não para a onda polarizada. Igual a ômega sobre c ao quadrado é 0r. Quem é 0r? É 0r, é 0 x chapéu. Então, se a gente observar bem, então esse primeiro termo aqui vai ficar K2 sobre ômega. Zy dá menos x, então isso vai ficar menos K2 sobre ômega é zero na direção x. Esse cara aqui já está na direção x, então alfa, parâmetro de polaridade, background i, k sobre ômega é zero. Também na direção x. Então essa equação ficou toda na direção x. Depois esse termo aqui, mais alfa xi é zero sobre c. Zy dá menos x, então vai ficar menos x chapéu. Igual a ômega sobre c ao quadrado é zero x chapéu. Então a gente vê o seguinte, eu posso fatorar aqui, esse é zero, não, supondo que é zero, é diferente de zero, eu tenho uma solução não trivial. Então é zero sai, é zero sai, é zero sai. E aí, claro, essa equação está toda ao longo do eixo do x, do x chapéu, versor x. Então eu posso fatorar esse versor x, esse versor x, esse versor x, esse versor x. Então o que eu estou obtendo aqui? Eu estou obtendo uma equação que envolve k e ômega. Por quê? Eu estou obtendo uma relação de dispersão. Então só para facilitar, vamos multiplicar toda essa equação aqui por ômega. Então vai ficar menos K2, então esse ômega aqui vai bater, vai ficar ômega 2 sobre C2. Eu vou deixar. E aí eu vou passar esse cara para o lado de lá. Vai ficar ômega 2 sobre C2. Esse termo aqui. Vai ficar, estou multiplicando essa equação agora por ômega. Então vai ficar ômega 2 sobre C2. Esse termo vai transitar para o lado de lá sem o ômega. Vai ficar mais K2, né? Vai ficar mais. Então tem o mesmo sinal aqui. Onde é que eu posso ter errado esse sinal? Aqui é CY da menos X, tá certo? Aqui vai ficar, deixa eu ver aqui. Aqui tem ômega, eu esqueci desse menos ômega. Então, se eu botei um sinal errado aqui. Perdão. Então, aqui, do lado direito dessa equação, tem esse sinal menos. Então, está errado aqui, o menos ômega aqui. Está assinalado aí. Deixa eu apagar isso aqui, para ficar muito bagunçado. Igual a menos ômega. Então, esse termo aqui vai ficar, vou transitar ele do lado de cá, vai ficar ômega 2 sobre C2, tem do lado esquerdo o sinal baixo. E aqui vai encontrar esse menos K2. Ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, esse termo aqui está feio, esse termo aqui está aqui. Eu vou multiplicar por ômega também. E aqui eu vou multiplicar por ômega também. Então, aqui eu vou multiplicar por ômega, vai ficar mais alfa que vezes K. E esse termo aqui vai ficar menos alfa, si, sobre C, ômega, tudo isso igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei essa equação por ômega. Então, ômega 2 sobre C2 transita para cá com o sinal mais. Menos K2.
Tá aqui. Aqui eu multiplico por ômega, o ômega sai no denominador. Alfa e K. E aqui o ômega vai multiplicar, vai ficar menos alfa. Posso botar aqui si, ômega sobre C. Então eu tenho uma equação do segundo grau em ômega. Vamos escrever ela aqui. Vai ficar ômega 2 sobre C2 menos alfa si ômega sobre C. E aí o termo independente vai ficar mais, vou colocar assim, menos K2 menos alfa I. Eu posso botar até esse K, assim, né? Menos K que multiplica K menos alfa aqui igual a zero. Então, nesse caso, a relação de dispersão, ela sai mais simples do que aquela que a gente tinha no caso mais geral. Aquela equação de dispersão que nós trabalhamos ontem, com a solução complexa, ela dava uma equação de quarto grau em ômega. Mas aquela solução, quer dizer, essa relação de dispersão que sai da solução complexa é a mais geral. Quando eu pegar casos especiais de propagação, configurações especiais de propagação de onda, eu vou ter relações de dispersão mais simples, mas claro, cujas soluções são soluções também da solução são soluções também da relação de dispersão geral. Qualquer solução que eu achar para casos específicos vai ser solução também para aquela equação que nós derivamos. Ontem nós derivamos uma equação bem mais complicada. Era essa aqui, ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Aí tinha aqui mais I2 menos C2. Ômega 2 sobre C2 menos K2. E depois menos, aí a gente tinha aqui Q vezes ômega sobre C menos Si escalar K ao quadrado igual a zero. Essa é a relação de dispersão que nós derivamos ontem a partir de uma onda plana completa. Eu não estava pegando a configuração particular. Então a relação de dispersão, está vendo? Ela é quártica em ômega. Mas agora eu peguei uma solução muito especial que dá uma relação de dispersão mais simples e mais tratável. E essa relação de dispersão mais simples, claro, a solução aqui é a solução daquela também. Você achou a olha de ontem? Aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. A aula de ontem. Então, você derivou essa. Aqui. A relação de dispersão de ontem é essa. Então, está aqui a relação de dispersão mais geral. Então, nesse caso especial, a gente ganha uma equação do segundo grau, mas claro, tem soluções aqui, automaticamente são soluções aqui também, porque é tudo o mesmo, é todo o mesmo sistema. Só que configurações mais especiais nos dão mais detalhes da propagação. Então aqui eu estou trabalhando, aqui eu não estava interessado, estava trabalhando com uma onda que eu não sabia qual era a polarização dela. Aqui eu já especifiquei uma polarização circular, que pode ser destra ou sinistra, dependendo do alvo. Então, a gente tem essa relação de dispersão. Observe uma coisa interessante. A presença do parâmetro alfa. Ou seja, aqui a gente vai ter uma diferenciação da espiralidade. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa. Claro, tarefa, quem quiser testar. Se eu não usar essa equação, usar a de baixo, eu vou ter a mesma relação de dispersão. Nós usamos Ampère-Marx, primeira equação. Mas tem uma segunda equação de Ampère-Marx que eu poderia ter usado. Se eu trabalhasse não com a primeira, com a segunda, eu ia obter a mesma relação de dispersão, só chamando a versão. Então, eu vou apagar isso tudo para a gente agora trabalhar a nossa relação de dispersão, porque agora a gente vai falar de índice de refração, vai falar de birrefringência, pode falar até mesmo de dicroísmo. Vamos lá, o que é isso? Deixa eu apagar isso tudo aqui. Então, nós estamos trabalhando, só lembrando, estamos trabalhando com essa onda aqui, circularmente polarizada. Um caso muito especial, que é o caso em que a onda se propaga ao longo da anisotropia vetorial, ou seja, a gente está falando de um caso em que o vetor K, que é o vetor de propagação da onda, é paralelo a V, ambos ao longo de Z, ambos na direção Z. Então, lembrando que a gente está nesse caso especial. Bom, então a minha relação de dispersão é essa aqui. Vamos botar aqui. Ômega 2. Então, vou botar ômega sobre C ao quadrado
menos alfa psi ômega sobre C menos K, que multiplica K menos alfa aqui, igual a 0. Ou seja, eu posso tirar a minha solução de ômega em função de K. Posso resolver essa equação para ômega sobre C. Então a gente tem aqui ômega sobre C igual a alfa psi mais ou menos raiz quadrada de alfa 2 psi 2 menos mais 4 K menos alfa aqui sobre 2 sobre 2. Isso aqui, P mais ou menos, P2. Lembre-se que alfa 2 é igual a 1. Então, esse alfa 2 aqui vamos dizer assim, é inconsequente, inofensivo. Então, eu vou tirar esse alfa 2, porque apareceu ao quadrado nesse termo. Mas esse alfa, ele está linear aqui. Então, esse termo aqui, ele não depende da pluralidade. Eu vejo que alfa 2 é 1, mas esse termo aqui, se é mais 1 ou menos 1, faz diferença. Se é mais 1 ou menos 1, faz diferença. Então, vou apagar aqui, vamos tirar esse alfa 2 daqui, porque ele é 1, tá bom? Então, eu tenho ômega sobre C, ou seja, ômega é tudo isso aqui vezes C. O que é um índice de refração? Então, eu tenho duas relações de dispersão. Eu posso ter, então, eu tenho esse sinal mais, posso ter o sinal menos também, né? Lembrando que se esse termo aqui for positivo, esse termo aqui, então vamos deixar a discussão mais geral também, vamos tirar a solução. Então, quem é o nosso índice de refração? Nosso índice de refração, a gente sabe, é C sobre a velocidade de fase. A velocidade de fase, não está aqui, a velocidade de fase é ômega sobre K. Então, nossa velocidade de fase é ômega sobre K. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vamos fazer assim. Então, se eu pegar ômega de... Vamos fazer uma simplificação. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Ômega vai ser alfa psi sobre 2, vou colocar assim, mais ou menos. Aqui vamos fazer o seguinte, eu vou trazer esse psi ao quadrado, vou fatorar esse psi ao quadrado aqui, que vai ficar no denominador aqui, mas psi ao quadrado, raiz de psi ao quadrado é um módulo de psi, vou colocar aqui, módulo de psi. E aí vai ficar aqui, raiz quadrada. Então, eu vou botar esse quadro aqui, vai entrar no quarto, né? Vai ficar aqui, eu botei aqui, vai ficar, eu acho que aqui no quarto, eu fatorei o psi ao quadrado, né? Então vai ficar o psi ao quadrado aqui no denominador, aqui vai entrar o quarto. Então aqui vai ficar um quarto. Então eu vou deixar esse meio, vou deixar módulo de psi sobre 2. E aí aqui nós vamos ter 1 mais 4 K, que multiplica K menos alfa. Então a gente está vendo o seguinte, a velocidade de fase, que é ômega sobre K, então se eu dividir agora a velocidade de fase, então tem essa relação da frequência. A velocidade de fase, ela pode ser alfa, quer dizer, é ômega dividido por K. Então vai ficar alfa psi sobre 2K. Mais ou menos módulo de psi sobre 2. E aí quando vou dividir isso aqui por K, então vai ficar raiz quadrada de 1 sobre K2. Eu vou entrar com esse K no denominador, e aqui vai ficar 4 mais 4 sobre K, que multiplica, eu vou dividir tudo por K, então vai ficar 1 sobre K2, perfeito. E aí vai ficar, o que está acontecendo aqui,
não, porque eu esqueci de dividir isso aqui por si ao quadrado. Né? Quando eu fatorei esse si ao quadrado, aqui aparece um módulo si2. Esqueci disso. E aí fica adimensional. K2 tem a dimensão de si2. Então isso aqui vai ficar 1 mais 4K sobre o fatorei esse si ao quadrado. Botei esse si ao quadrado aqui fora e dividi aqui por si ao quadrado. Então ficou mais 1. E aí agora eu vou, essa é a resposta. Eu vou dividir por K. Vai ficar 1 sobre K2. Mais. Aí o K2 vai entrar aqui. Vai ficar 4. Mais 4. Sobre C2. K. E aqui em cima do numerador eu vou aplicar menos alfa aqui. Então, o K e o Q tem a mesma dimensão, tudo é comprimento a menos 1, o alfa é adimensional, esse aqui é comprimento a menos 2, esse K aqui fica comprimento a menos 1. Esse aqui é comprimento a menos 1. Então, aqui vai ficar comprimento a menos 2 e o K é comprimento a menos 1. Tem um problema dimensional, deixa eu ver o que é. Esse modo que se dá aqui. Então, aqui ficou, isso aqui é comprimento a menos 2, isso aqui é comprimento a menos 2, isso aqui ficou adimensional. Comprimento a menos 2, comprimento a menos 2, certinho. Então, quando eu entrei no K, quando eu dividi, tá certo. Isso aqui é, quando eu dividi K por Si sobre K. Então, Si tem dimensão de comprimento a menos 1, e o K, deixa eu explicar por C, tem esse C aqui. Então, esse aqui tem que ter dimensão de frequência, então esse aqui tem dimensão de rho sobre tempo. Então, esse Si tem dimensão de comprimento menos 1, isso aqui é comprimento sobre C, só que o tempo não está, a dimensão não está correta. Aqui, então, nós vamos ter Si sobre, aqui tem tudo isso aqui vezes C. A velocidade de fase, né? Isso aqui eu vou colocar assim, é a velocidade de fase vezes C. Vezes C aqui fora. Porque aí a gente vê, o Si tem dimensão de comprimento a menos 1, o K tem dimensão de comprimento a menos 1, então isso aqui é adimensional. Esse cara aqui é comprimento a menos 1, então isso aqui vai dar 1 sobre P. Então, esse cara aqui, 1 sobre K ao quadrado, vai entrar, eu vou dividir por K, vai entrar 1 sobre K ao quadrado, e aqui eu tiro um K sobre K ao quadrado, dá um K no denominador. Então isso aqui tem comprimento a menos 2, isso aqui é comprimento a menos 3, mas aqui se vê comprimento a menos 1, então está comprimento a menos 2, dimensionalmente está tudo certinho. Então, isso aqui é, então, basta colocar aqui velocidade de fase sobre C. Deixa eu colocar assim, velocidade de fase sobre C é igual a isso aqui. Está adimensional, né? Vai ficar adimensional. Então, observe o seguinte, a velocidade de fase vai estar dependendo da quiralidade. Se a onda se propaga, né, com alfa mais 1 ou alfa menos 1, ele vai influenciar aqui e vai influenciar aqui também, né? E o índice de refração, vamos pensar o seguinte, né? A velocidade de fase é ômega sobre. Então, aqui esse alfa vai fazer diferença e ele está aparecendo sempre com o que? O Si, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha só. A gente pode imaginar o seguinte: se eu. Essa frequência. Vamos pensar o seguinte, né? O Si, a frequência, vamos ver, é sempre positiva, né? Vamos colocar assim. Então, eu estou obtendo uma solução, né? Que é. Se esse alfa for negativo, for menos 1, se a onda for polarizada no sentido horário, esse alfa é menos 1. E aí, com esse menos aqui, eu teria uma frequência negativa, que não tem sentido. A frequência negativa é a frequência sempre positiva, né? Então, se eu pegar o alfa igual a 1, mas aqui o alfa faz diferença. Se alfa mais 1 ou menos 1. Então, vamos dizer o seguinte: a minha velocidade está certa. Então, vamos deixar a minha velocidade de fase está dependendo do alfa aqui e do alfa aqui. Então, se eu for pegar o índice de refração, que é C sobre a velocidade de fase, né? Então, agora eu vou ter o índice de refração, nosso índice de refração, vai estar dependendo explicitamente, claro, do K, portanto, ele depende do comprimento de onda, tá? Então, garantindo o fenômeno dispersivo. O índice de refração depende do comprimento de onda. Mas o índice de refração, além de depender dos parâmetros, né, do Q e do Si, ele também está dependendo da polarização, do sentido de polarização, vamos dizer, da quiralidade, se é destro ou sinistro. Então, para alfa igual a 1, para alfa igual a menos 1, isso vai fazer diferença.
Então a gente está falando do fenômeno da birrefringência. O que é a birrefringência? A birrefringência está significando que polarizações distintas vão ter velocidades distintas, tanto de grupo, quanto de fase, quanto de grupo. Se eu posso agora querer tirar a velocidade de grupo aqui, vamos tirar a velocidade de grupo. Velocidade de grupo nós vamos ter 2 ômega de ômega sobre c ao quadrado menos alfa si de ômega sobre c menos 2k dk mais alfa i dk igual a zero. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar tudo por C2. Multiplicando por C2, multiplicando por C2, aqui fica C, aqui vai ter C2, né? Vai ter C2, vou botar aqui o C2 aqui e o C2 aqui. Beleza. Então vou fatorar o do ômega. Eu vou ter 2 ômega menos alfa C si de ômega. 2 ômega menos alfa C ciclo de ômega igual a 2C2K. Então C2 vai então C2, e aí esse cara vem para cá para o sinal mais 2K, e esse cara aqui vai ficar menos alfa aqui dk. Então d ômega dk é a velocidade do grupo. Então, a nossa velocidade do grupo, ela vai estar dando. Vou botar esse C2 aqui, né? Vou botar aqui esse C2 aqui, vai ficar 2K menos alfa aqui sobre 2 ômega menos alfa C aqui. Então, eu posso botar a velocidade do grupo sobre C e deixar o C. A velocidade do grupo sobre C é dimensional, o K é o C2 aqui, tá certo? O K é comprimento menos 1, comprimento do padrão, sobrando a dimensão de tempo aqui também, 2 ômega sobre C2, multipliquei por C2, aqui multipliquei por C2, aqui multipliquei por C2, 2 ômega menos C de ômega, aí eu dividi de ômega por dk, C2, 2K, menos tá certo. Então, sobe no C aqui, né? Então, isso aqui é velocidade de grupo. Sobre C deveria ser adimensional. E aqui está sobrando esse K aqui, comprimento menos 1. Isso aqui é comprimento sobre M. Não está dando adimensional, mas a equação está correta. Ômega sobre C ao quadrado, ômega sobre C é K, isso hoje está na dimensão, a 2 está tudo certinho. 2 ômega de ômega sobre C ao quadrado, tá? Menos alfa si de ômega, aí a gente vai multiplicar por C ao quadrado, sobe o C aqui, e menos 2K dk C2, menos, vai ficar mais alfa que dk vezes C2, certinho, então. Então aqui é a frequência ao quadrado, tá? Sim. Frequência ao quadrado. Esse carinha aqui vai ficar K vezes C frequência, né? K vezes C frequência. Aí sobe o C e K para frequência também. Então, até aqui a unidade está certinha. Vou fazer um B aqui. Então, eu vou dividir a velocidade de grupo, é ômega. Perdão, fazendo o contrário, eu acho, né? É ômega dk, perdão. De ômega por dk vai ficar. Esse C vai ficar um C aqui, ao contrário, vai ficar está copiando, tá certo? 2K menos alfa aqui sobre 2 ômega menos alfa C si vezes C. Se a gente pegar o caso de Maxwell,
reproduzir o caso de Marx, que é zero e psi é zero. Então fica K sobre ômega. K sobre ômega, é 1 sobre C. Então cancela. Então K sobre ômega tem unidade. K sobre ômega é 1 sobre C, cancela com esse C. Então vamos ver. Então velocidade de grupo e C. Deixa um C2 aí. Então esse K aqui é comprimento a menos 1. Tá certo. Esqueci alguma coisa aqui embaixo. Isso aqui é comprimento a menos 1. O numerador é comprimento a menos 1. E o denominador é 1 sobre o tempo, frequência. É 1 sobre o tempo. Então, só que vamos ver isso aqui. O numerador é método menos 1. E o denominador é a frequência. E esse psi é comprimento a menos 1. Então, o denominador está marcado em 1 sobre o tempo. Então, é método menos 1 vezes segundo, que vai multiplicar método por segundo. Então, está tudo adimensional. Nós esquecemos de contar a dimensão do denominador. Então também temos aqui, ó, a velocidade de grupo vai depender da polarização. Se alfa é 1, eu tenho um resultado. Se alfa é menos 1, isso aqui passa a ser 1. Então, nós temos o caso da birrefringência. Diferentes polarizações vai contar diferentes resultados. A birrefringência, então, é nesse sentido. Eu preciso ter uma onda com a polarização, eu preciso comparar as duas quiralidades e ver a velocidade. Então, observe também uma outra coisa. A birrefringência, ela está tanto no parâmetro π quanto no parâmetro psi. Por exemplo, se eu escolher o meu background com π igual a 0, a birrefringência ainda fica no parâmetro psi. E claro, se eu escolher o parâmetro psi igual a 0, parâmetro externo, fundo psi igual a 0, a birrefringência fica no alfa, porque vai ter esse termo aqui que vai depender linearmente em alfa. Então, basta ter um fundo que ou psi ou ambos, eu tenho birrefringência. Agora, vamos ver o outro efeito que pode ser, que eu estou já acabando já, acabando. O outro efeito que pode ser interessante, que é o seguinte, vamos observar, vamos voltar aqui na nossa solução, que é o fenômeno do dicroísmo. O que é o dicroísmo? O dicroísmo é quando nós temos ondas polarizadas circularmente, né, com uma quiralidade left ou com uma quiralidade right. O dicroísmo é a presença de uma frequência com parte imaginária. Porque se a frequência tem uma parte imaginária, vamos dizer assim, algo do tipo ω0 mais ω0 vezes i, então, quando eu colocar isso na exponencial ou no cosseno, eu vou produzir ou o cosseno de um número puramente imaginário ou uma exponencial de algo puramente imaginário, que vai dar alguma coisa que vai decrescer com a frequência. Então, eu vou ter uma solução que cai exponencialmente, que é o que a gente chama de modo evanescente, ou uma solução que é supressa. Então, ela vai ser supressa, né, pela parte imaginária da frequência. Então a pergunta é, essa equação é uma equação do segundo grau. Vamos olhar se ela tem chance de ter uma raiz, quando a gente olha para o discriminante, né, a gente vai ver se o discriminante for negativo, eu posso ter uma solução puramente imaginária. Então, vamos ver o discriminante é B2, né, então vai ficar α2 π ao quadrado menos 4, vai ficar mais 4, K menos alfa I. Então, a pergunta é, será que se essa grandeza, então vou pensar o seguinte, então α2 é sempre 1. Podia fazer vezes o ômega e o ômega. Não, eu estou olhando essa equação aqui, é uma equação do segundo grau em ômega sobre C, né? Eu quero ver se tem a chance de eu ter soluções ômega complexas. Será que o ômega pode ser complexo? Né? Então, para isso, eu vou olhar o sinal que está na raiz, né? Que a gente chama de discriminante. Né? Tem aquele raiz de D2, o raiz discriminante da equação do segundo grau. Se o discriminante for maior do que zero, duas raízes. Se o discriminante for igual a zero, uma raiz única. E se o discriminante for negativo, tem solução complexa. Então, vamos olhar o discriminante, que é D2, né? Que é o termo linear ao quadrado, α2 é 1, vai ficar C2
menos 4 vezes isso aqui, vai para mais 4, K2, vamos colocar assim, menos 4 alfa aqui. Vamos ver se isso aqui for negativo. Será que isso aqui pode ser negativo? Vamos pensar dessa forma. Se isso aqui for negativo, então eu vou ter uma raiz de um número negativo. Então vamos olhar isso aqui da seguinte maneira. Bom, se o alfa, então isso aqui é positivo, não negativo, isso aqui é maior ou igual a zero, maior ou igual a zero. Se, vamos supor que eu pegue um fundo, né, que nós escolhemos o escalar, vamos dizer que o escalar aqui seja positivo. Se o escalar aqui é positivo, esse número é positivo. Então, se o alfa for menos 1, nós estamos tomando então que positivo. Se eu fixar o fundo, vamos dizer que eu fixo o fundo positivo, que positivo, é um escalar positivo. Então, se o alfa for menos 1, isso é maior ou igual a zero, maior ou igual a zero. Se o alfa for menos 1, esse sinal aqui fica positivo. E esse número é positivo, então isso aqui nunca vai ser negativo. Então, para alfa igual a menos 1, nós não temos ômega, não existe, vamos colocar assim, não temos solução ômega complexa. Ômega não vai ter raiz de número negativo. Então, a solução não é complexa. Então, se a solução não é complexa, eu não vou ter onda atenuada. A minha onda vai ser oscilante. Mas se o que for positivo e o alfa for 1, ou seja, quando eu tiver... Então, essa onda aqui é a onda que está polarizada no sentido horário. É a onda que o campo elétrico está girando no sentido horário no plano XY. Mas se eu pegar alfa igual a 1, eu vou poder ter esse número. Quem sabe esse número aqui possa superar esse aqui. Então eu vou ter esse 2, né? Quer dizer, eu tenho a chance de ter esse número, como isso aqui é positivo, isso aqui é mais 1, então esse número aqui é negativo, esse termo aqui é negativo. Se ele superar esse termo aqui, eu tenho aqui, em princípio, é possível ter uma solução com ômega complexo. Se o alfa for mais 1, então pode ocorrer que ômega seja complexo. É uma solução que vem no I, né? Que vai aparecer no I por causa da raiz do número negativo. E aí, nesse caso, essa onda é atenuada, porque eu vou ter um exponencial com uma frequência que tem parte imaginária. Então, eu vou ter atenuação, vou ter supressão. Então, nesse caso, o módulo que está no sentido trigonométrico, ele é suprimido, ele morre, ele atenua, né? Modo evanescente. E o modo que está se propagando no sentido horário, ele passa completamente oscilatório. Então, aqui a gente percebe que uma materialidade pode ser absorvida, a outra não. Então, é isso que a gente chama de croísmo. Tem que comparar as duas materialidades, tá? Então, nesse caso, e aí agora o que é interessante observar é que a quiralidade ela está totalmente associada ao escalar de fundo. Ela não toca no vetor de fundo. Então, se o escalar de fundo for zero, eu só tiver um vetor de fundo psi, né? Está aqui, né? Na verdade, aqui você pode ver na maneira psi. Então, desculpa, toda hora é psi. Então, se o meu psi, esse vetor aqui, que está na direção Z, né? Isso aqui, psi, Z chapéu. Se esse vetor aqui, se esse escalar aqui for zero, eu só tenho então essa grandeza aqui nunca vai ser negativa. Então eu não tenho atenuação. Então eu não tenho dicroísmo. O dicroísmo está muito ligado a essa que é aqui que está o alfa. É isso que vai distinguir o left do right. Aqui não tem uma distinção. Então eu preciso ter esse background escalar aqui diferente de zero para poder falar de dicroísmo. De birrefringência não. A birrefringência aparece, né, de qualquer modo, porque ela aparece ligada ao psi e aparece ligado ao qui. Então o alfa está aqui e o alfa está aqui. Mas, no caso do dicroísmo, o alfa está só localizado no qui. Então, vamos dizer, esse sistema, essa eletrodinâmica, né, que era o fio de Janine, ela é birrefringente, a gente mostrou. Mas ela pode ou não, dependendo do tipo de configuração de onda que se propaga, eu posso ou não ter dicroísmo. Se eu não tiver esse parâmetro, por exemplo, eu não vou ter dicroísmo. Tá?
Então é isso aí. Agora, claro, se eu escolher um que negativo, vai ser o contrário. Eu vou ter sempre dicroído. Tendo que, eu vou ter sempre dicroído. Então, isso aí, vamos dizer, pode não interessar muito aos estudantes iniciantes, mas é para aprender, pelo menos, a conceituação. A distinção entre resistência, que eu preciso ter ondas polarizadas opostamente, left e right, com diferentes velocidades, e o dicroísmo também, left e right, um deles é absorvido mais do que o outro, ou um não é absorvido e o outro é absorvido. Essa é a ideia. Quer dizer que os materiais precisam estar inseridos com si. Exato. Então, nesse caso, eu estou falando do vácuo, porque, cara, outra coisa importante de ressaltar é que nós estamos falando de uma eletrodinâmica do vácuo, na ausência de meio material. Então, o próprio vácuo, ele começa a mostrar birrefringência. Quando a gente sabe que birrefringência é uma propriedade de materiais anisotrópicos, né? Então, como já era conhecido desde o século XIX, final do século XIX. Então, nós temos birrefringência do vácuo. E nós estamos falando de dicroísmo do vácuo. Então, o que faz o vácuo se comportar como meio material? Então, o que faz o vácuo se comportar como meio material, nesse caso que nós estamos estudando, é a presença do fundo. Então, esse fundo, ele está conferindo ao vácuo uma certa estrutura, quer dizer, o vácuo da eletrodinâmica de Bernoulli de Jacquini não é o vácuo vazio, é o vácuo que tem alguma propriedade de anisotropia induzida por alguma física mais fundamental. Quem é que está por trás do psi? Quem é que está por trás do que? Aí vai depender, tem várias origens, pode ser teoria de cordas, eu não vou me entrar nesse detalhe, isso aí está discutindo em outros cursos. O que eu queria chamar a atenção aqui é que, olhando, né, quer dizer, as relações de dispersão, a gente já tira todas essas propriedades, né, ou do vácuo, se as equações de Marx estiverem no vácuo, ou do meio material, se essas equações estiverem no meio material, aí sim nós vamos poder falar de um vetor de deslocamento de, né, pode ter uma matriz, na verdade, pode ser até e o H, que é Lia menos 1. Então vamos ter a ocasião de falar disso aqui quando a gente falar de relações de dispersão de eletrodinâmicas, por exemplo, não lineares, né? Vai ficar lá na aula, talvez na aula 8, né? Então, nós estamos chegando agora a essa ideia de uma eletrodinâmica isotrópica. Então nós já apresentamos o conceito de birrefringência e o conceito de dicroísmo. Na próxima, o Rick da massa, isso. Esse deu a massa. Exato. Dicroísmo. Exato. Então, dicroísmo, então massa, como se o corpo se comportasse no meio, nesse meio se comporta como uma partícula macia. Viu ontem, né? A massa do próton está ligada ao módulo do vetor. E os pesquisadores encontraram esse o que a gente pode fazer, como a gente fez ontem, foi tirar porque os experimentos atuais, eles dão um bound, né? A gente mostrou que esse psi aqui pode ser menor ou da ordem, se não me engano, né? De 10 elevado a menos 27, menos 26, né? 10 a menos 26 G. Oi? Me lembra muito do grupo de teatro inglês, eu esqueci o nome. E eles faziam Montal, né? Ele bota um telecom. Muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Agora, o próximo encontro, né, na relação de dispersão 7, eu vou falar sobre a eletrodinâmica chamada Bob-Podolsky, ou Maxwell-Podolsky, que é aquela eletrodinâmica que vai ter nas equações de Maxwell derivada temporal à terceira potência e gradiente, né, laplaciano vezes gradiente, ou vezes divergente e vezes laplaciano vezes rotacional. E também é uma eletrodinâmica que vai dar uma estrutura, aí ela é mais interessante, porque a relação de dispersão vai aparecer no fator nulo, ela vai aparecer fatorada como se tivesse para certas ondas, as ondas vão ver um vácuo, para outras ondas a gente vai ver um outro vácuo, né? Então é como se as ondas vão experimentar, né, propriedades ópticas distintas de dois vácuos, vai depender do modo de propagação, vai ter dois tipos de relação de dispersão dentro de uma única relação de dispersão. É como se eu tivesse assim, um polinômio em ômega e k, e vai multiplicar um outro polinômio em ômega e k. Então,
Quando esse polinômio for zero, eu vou ter uma classe de relações de dispersão. Quando esse polinômio for nulo, eu vou ter uma outra classe de relações de dispersão. Então é como se houvesse fisicamente, né, a polarização do vácuo apresentasse duas estruturas. Então, vamos falar sobre isso na eletrodinâmica de Podolsky ou Max Podolsky. E depois a gente vai começar a entrar, vou falar da eletrodinâmica não linear, só para ter uma outra ideia, para mostrar como o índice de refração pode depender de um campo magnético externo. Como o índice de refração é sujeito também a depender da aplicação de campo magnético externo. E depois a gente vai fazer a coisa na forma mais geral. Então é só isso. Por hoje é só. Tchau. Obrigado.